Essa é a pergunta. Como ler a Bíblia inteira mesmo não tendo tempo? Aqui é Everton Ferreira e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira esse ano de 2024. Você sempre quis ler a Bíblia inteira. Muitas vezes você se planejou para ler a Bíblia toda em um determinado ano. Porém, sempre você acabou ficando pelo meio do caminho. E com certeza, a correria do dia a dia foi um dos motivos que fizeram você parar no meio do caminho. Mas nós vamos te ajudar a ler a Bíblia toda esse ano. Vem com a gente, nós temos um plano anual de leitura bíblica, onde nós usamos essa ferramenta que é a Bíblia 365 dia e noite. Ela tem um programa e dentro desse programa nós vamos lendo vários trechinhos da Bíblia, onde esses trechos se completam e nós vamos assim lendo a Bíblia inteira. Fica uma leitura mais leve, mais gostosa, mais fácil, de forma que todos podem ler a Bíblia inteira. Então vamos agora ao 18º dia de leitura. Nós temos uma playlist onde você pode acompanhar os dias que você ainda não leu, tá certo? Antes de lermos, faça o seguinte, se inscreva no canal. Você já é inscrito no canal, né? Ainda não? Então se inscreva no canal, dá o like e compartilha. Vamos à leitura. 18º dia, Gênesis 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elca. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias de vida de Abraão foram 165 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Mamré, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Ber-lai-roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibsam, Misba, Dumá, Massá, Edade, Tema, Getur, Nafe e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137. Morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque.
Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso aconteceu comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Vamos agora a Salmo 18, Cântico de Vitória. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Esaú. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus está virado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou escuridão de águas, e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. De resplendor que diante dele havia, do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou o seu raio e os dispersou.
Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus caminhos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar o exército, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus, o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus pés, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então eu reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido. Com Davi,
e sua posteridade para sempre. Glória a Deus. Vamos agora a João, capítulo 8, versículo 21. Jesus defende a sua missão e autoridade. Outra vez, Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque dizia: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. A verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem, sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai, que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linhagem, a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso,
vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Glória a Deus, vou sempre comemorar. Parabéns para vocês, que todos os dias estão aqui comprometidos a ler a Bíblia inteira nesse ano, separando um trechinho do seu dia para nos acompanhar nessa linda maratona de leitura bíblica. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like, compartilha para os seus amigos, para os seus grupos. Todos os dias nós estaremos aqui, 365 exibições, aonde nós estaremos te acompanhando e você vai ler esse ano a Bíblia inteira. Bem, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não acessou os demais vídeos, você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Nós temos uma playlist, leitura anual da Bíblia. Maratona os outros dias. Um abraço, pra cima!